Boa noite. Meu nome é Fernando, né? Boa noite. Sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva, comportamental, já faz algum tempo. E o que seria cognitivo comportamental? Nada mais é de cognitivo é eu pensar, como eu penso. E comportamental é como eu me comporto, minha conduta. Um influencia o outro. Então eu trabalho com isso já há algum tempo, tá? Bom, sempre que eu sou convidado nesse lugar maravilhoso para dar uma palestra, eu me pergunto o seguinte: de que forma eu posso utilizar meu conhecimento, minha experiência como psicólogo, para ajudar as pessoas que lá estão? De que forma eu posso deixar um legado duradouro para eles, que seja utilizado diariamente? E o tema que eu escolhi hoje para alcançar isso foi: nossas percepções determinam como enxergamos o mundo. Tá? Vou falar um pouquinho hoje sobre como que nossas crenças, nossos pensamentos determinam o que a gente pensa e o que a gente faz. Ok? Próximo. Bom, eu gosto de começar lembrando um aspecto muito importante hoje em dia, né? Que é o mundo moderno e suas consequências, né? Como todos nós sabemos, indudablemente, né? Os dias de hoje, o mundo moderno tem trazido muitas coisas boas para a gente, que a gente usufrui delas, né? Em todas as áreas e a cada momento, né? Mas também, juntamente com esse bem-estar, tem trazido os seus efeitos colaterais, né? Tem trazido as dificuldades, tem trazido problemas para a gente, né? Que seguramente isso a gente percebe dia a dia, né? Quem que não tem problema hoje em dia? Né? Quem que não tem dificuldade? Todos temos, né? Então, para enfrentar esses problemas, temos que ter a nossa capacidade de resolvê-los em dia também, né? Não é verdade, né? Como eu digo sempre, né? O sucesso da vida não é não ter problemas, porque todo mundo tem. O sucesso é saber lidar com eles, saber enfrentá-los, né? E para isso temos que ter nossa capacidade sempre aperfeiçoada. Para quem não tem, temos que desenvolvê-la. E isso é possível. Vocês vão ver hoje aqui na palestra como encarar os problemas, como resolver problemas. É uma qualidade que pode ser adquirida. Não nascemos com ela, mas podemos adquiri-las ao longo da nossa vida. Ok? Aí surge algum questionamento devido a esses efeitos negativos do mundo moderno. Como estamos enfrentando esses desafios, dificuldades? Será que estou utilizando toda a minha capacidade para alcançar meus objetivos? Será que minha capacidade está a serviço dos meus objetivos, das minhas metas? Como que o pensamento determina o que sentimos e o que fazemos? Então, essas questões que são levantadas, hoje eu pretendo ajudar vocês a respondê-las. Tá? Primeiramente, eu quero abordar um assunto que, para mim, uma das melhores coisas que eu aprendi na psicologia é esse conceito: a força do pensamento. Como a forma que pensamos determina o que sentimos e o que fazemos. A forma como eu encaro a vida, os problemas, o objetivo, é determinante para que surja um tipo de emoção e um tipo de comportamento. Por exemplo, vamos fazer um teste. Se eu pedir para vocês agora, vocês poderiam ficar tristes? Como que vocês conseguiriam isso, ficar tristes? Pensar em coisas tristes, não é isso? Uma cena triste, algum problema triste, enfim. Isso geraria uma tristeza. Então fica evidente que o que pensamos determina o que sentimos. Ok? Se eu peço, fiquem felizes, em que vocês vão pensar? Como que vocês vão fazer? Vão pensar em coisas alegres, né?
coisas boas, né? Estar aqui, por exemplo, né? Então, esse princípio de que o pensamento determina aquilo que sentimos e aquilo que fazemos é um legado de vida, gente. Isso é muito importante. A forma como eu encaro as situações determina meu estado de humor e minha reação naquela situação. Próximo, Danilo. Ou seja, temos uma situação, dessa situação fazemos um pensamento, dependendo do que eu penso, surge um tipo de emoção e um tipo de comportamento. Ok? Então, essa seria a sequência que a teoria da terapia cognitiva, o modelo da terapia cognitiva propõe. Né? Lembrando que uma situação pode ter várias formas de ser interpretada, várias formas de pensar sobre elas. Né? Dependendo do que eu penso, vai surgir um tipo de emoção e um tipo de comportamento. Eu vou simplificar isso. Próximo, Danilo. Por exemplo, o exemplo é aleatório, viu? Não estou achando que você está acima do peso, viu? Por exemplo, se eu frente a um objetivo, por exemplo, iniciar uma dieta, eu penso assim, vai ser difícil, não vou conseguir, vai ser demorado, não vai adiantar. Como que eu vou me sentir? Vou me sentir provavelmente desanimado, né? Vou me sentir desmotivado, desanimado, sem vontade. E qual vai ser meu comportamento? Não começo a dieta. Ou adio para a semana que vem, ou para depois do carnaval, ou para depois das Olimpíadas, né? E assim vai procrastinando até que eu esqueço e deixo de lado meu objetivo. Mas o que aconteceria se, no lugar de pensar vai ser difícil, a pessoa pensasse, vai ser bom para mim, é bom para a minha saúde, vou me sentir melhor, e realmente acreditasse nisso, comprasse essa ideia, esse pensamento. Como que ela vai se sentir? Talvez motivada, talvez animada a iniciar um processo de dieta aí nesse momento, né? Iria uma nutricionista, buscaria uma dieta, né? Enfim, seria uma forma diferente de encarar. Vejam só, quando eu coloco o pensamento automático, por que é automático? Porque muitas vezes a gente não percebe esse pensamento. Ele age de forma automática. E eu acredito como se fosse verdadeiro. Nunca parei para identificá-lo e muito menos para questioná-lo. A gente tem ele como se fosse verdades e eu vou acreditando nele e, dependendo do padrão, vou agindo de forma disfuncional. Ou seja, o pensamento automático é peculiar de cada pessoa. É um padrão que se estabelece, que é a forma de pensar daquela pessoa. Aquela pessoa vai processar sempre a situação voltada nesse padrão que ela cria para si. Eu vou mostrar para vocês como que na terapia cognitiva a gente agrupa esse tipo de pensamentos automáticos. Eles são agrupados e tem até nome, ou dependendo do tipo de erro que as pessoas e nós cometemos diariamente. Próximo. Por exemplo, principais erros de pensamento que a gente comete. Personalização. Considerar ser o principal responsável por eventos negativos sem considerar outros fatores. Ou seja, frente a uma situação mal sucedida, por exemplo, a pessoa pensa, sou responsável, a culpa é minha, fui eu que causou isso, e a pessoa acaba interpretando dessa forma. Coloquei alguns dos exemplos bem ilustrativos aí. Sou responsável pelo fracasso do meu time. Toda vez que vou até lá acontece algo errado. A conversa não flui porque não tenho assunto. Note que a pessoa sempre está interpretando para o lado negativo dela. O que se pode interpretar de uma pessoa que pensa assim? Seguramente ela tem uma baixa autoestima.
seguramente ela tem uma crença de não ser querida, de não ser suficientemente boa. Então é por isso que a tendência dela de interpretar a situação é personalizando. Qual seria uma correção? Questionar racionalmente a situação para encontrar outros motivos para o insucesso. Ou seja, uma situação mal sucedida tem várias responsabilidades, tem vários motivos. Se a pessoa fala, sou eu responsável, e não questiona as outras responsabilidades, talvez está cometendo uma distorção de pensamento aí. Próximo. Pensamento dicotômico, ou mais conhecido como preto e branco. Julgar a situação em apenas duas categorias extremas. Por exemplo, você nunca faz nada certo. Ninguém gosta de mim. Sempre faço porcaria. Então veja que a pessoa tem esse tipo de avaliação das situações. Nunca, sempre, ninguém. Essas são formas polarizadas de julgar a situação. Ou seja, a pessoa só vê duas formas de avaliar as situações. E isso vira um padrão, gente. A pessoa vira refém desse tipo de padrão e não tem um contínuo para avaliar as situações. É o tipo de julgamento que a gente passa para os outros. Vocês escutaram alguma vez alguém falando para o filho, para alguém, você nunca faz nada certo? Você só faz coisa errada? Você sempre é irresponsável? Então, se a pessoa está utilizando um padrão, tudo ou nada, polarizado, E qual seria a correção? Seria avaliar os eventos dentro de uma linha de continuidade. Cometer um erro não é a mesma coisa que falhar completamente na situação. Ou seja, julgar a situação é dentro de um contínuo. Às vezes eu faço coisa errada, às vezes você comete falhas, às vezes eu não sou legal. Nunca sou legal. Tem pessoas que não gostam de mim. É diferente falar, ninguém gosta de mim. Concorda comigo? E quando a gente começa a interpretar sobre essa ótica, sobre esse filtro, seguramente minha autoestima está baixando cada vez mais, porque eu mesmo estou me julgando negativamente. Próximo. Adivinação do futuro ou previsão do futuro. Prever negativamente o desfecho de uma situação futura. A pessoa encara a previsão como se fosse um fato. Ou seja, a pessoa prevê o futuro como se fosse uma verdade absoluta, e não apenas como uma previsão. Por exemplo, quando responder a pergunta do professor, vou errar e todos irão rir de mim. Não vou conseguir resolver tal situação. Se eu demonstrar falhas, não irão gostar de mim. Então, reparem que todos os pensamentos são voltados para o futuro. E a pessoa está fazendo uma previsão para o futuro, está adivinhando o futuro. Mas a questão é que ela toma como verdade muitas vezes isso. E seu comportamento, como vimos anteriormente, está em função desse pensamento. Nunca testa, nunca se dá a opção da dúvida, duvidar, vou ver realmente se isso vai acontecer, vou ver se aquilo que estou prevendo vai acontecer. Simplesmente acaba como tendo certeza que isso vai acontecer. Qual seria a correção disso aí? Encarar essa previsão apenas como uma hipótese, entre outras possível. Ou seja, considerar que tal situação vai ter outros desfechos, vai ter outros possíveis desfechos. Então, não se apegar à primeira previsão, à primeira interpretação, à primeira forma de pensar, porque se eu acredito, como eu disse anteriormente, seguramente a emoção vai ser negativa e o comportamento vai ser disfuncional. Então, vocês podem ver que muitas vezes esse tipo de erro de pensamentos são padronizados, a pessoa seguramente tem algum tipo de pensamento voltado para esse tipo de padrão. Próximo. Outro. Leitura mental.
Pensar ou tirar conclusões sem evidências reais, achando que sabe o que os outros estão pensando. Por exemplo, ela não me cumprimentou porque estava brava comigo. Ela pensa assim, ela acredita nisso e não cumprimenta ela e se afasta, sem nenhuma prova de que realmente é aquilo. Ele está achando que sou chato. Ele acredita nisso como se fosse verdade, não apenas uma previsão, e acaba ficando quieto com a pessoa. Estão querendo me ferrar. Acredita nisso novamente e acaba se afastando das pessoas. Então veja que esse tipo de erro de pensamento acontece no dia a dia com a gente. Acontece com muita frequência. Na minha experiência clínica, eu vejo que muitas pessoas que chegam com alguns problemas de relacionamento cometem esse tipo de erros de pensamentos. E a tendência é corrigir. Primeiro que ela identifique, primeiro que a gente vai fazer um segmento para identificar, para padronizar o tipo de pensamento que ela comete, o erro de pensamento. E a partir disso, a gente vai fazer a correção. Nesse caso, por exemplo, examinar as evidências que apoiam os pensamentos e as contrárias, quando possível perguntar para verificar. Gente, a gente pergunta pouco, mas perguntar não ofende, E a gente muitas vezes interpreta, toma como verdade absoluta e acaba tendo comportamento em função dessa forma de pensar. No primeiro exemplo, por exemplo, ela não me cumprimentou porque estava brava comigo. Como eu disse para vocês, se acreditar nisso, seguramente ela vai ficar triste, vai ficar brava, vai ficar zangada, e o comportamento vai ser se afastar da pessoa, sem provas concretas de que a pessoa está brava com ela. Tudo bem até aqui, gente? Está indo muito rápido? Tá bom? Ok, então, próximo. Enfim, e tem outros erros de pensamentos típicos. É o filtro mental ou abstração seletiva. A pessoa só foca aquilo negativo da situação. Só abstrai do meio aquilo que faz sentido à forma de pensar dela. Desconsideração do positivo. Desconsideração do positivo é aquela pessoa, aquele pensamento que, num lugar, num passeio, numa viagem, numa reunião, numa situação, ela abstrai as coisas negativas e desconta o positivo. Acaba abstraindo da situação aquilo que de positivo teve. Rotulação. Aqueles pensamentos que a gente acaba se rotulando a si mesmo e aos outros. Eu não presto, o outro não presta, eu sou incapaz, sou um inútil, não faço nada certo. Então, a pessoa sempre acaba tendo um tipo de rotulação para com ela mesma e com os outros também. Catastrofização. O que é isso? Sempre o desfecho de uma situação é o pior possível. A gente ela espera o pior desfecho possível da situação. Então, ela não tem esse padrão de pensamento de catastrofizar, que nada mais é esperar o pior desfecho da situação. E a generalização é aquele pensamento onde eu sou mau em tudo, eu não faço nada certo, e a gente acaba generalizando. Se aconteceu lá atrás, vai acontecer sempre. Enfim, esse tipo de pensamentos que geralmente a gente comete. Bom, como vocês puderam ver, até aqui a gente falou de pensamentos. O que são pensamentos, como eu disse agora há pouco para vocês? São aquelas ideias, aquelas imagens, aquela voz interna que conversa comigo constantemente. Aquela voz que eu tenho, que sempre está me dizendo alguma coisa a meu respeito. Isso que é o pensamento. E pensamento, como eu disse anteriormente, são ideias apenas. Pensamento, nem tudo o que pensamos é verdade. Pensamento não é fato.
Fato é uma coisa, pensar é outra. Então, gente, duvidem de seus pensamentos. Eles não são certeiros, não são verdadeiros. Muitas vezes eles se mostram distorcidos, disfuncionais, e se eu acredito como se fossem verdade, seguramente vou ter algum tipo de dificuldades. Então, o que eu quero que vocês levem para casa até aqui é que nem tudo o que eu penso é verdade. Muitas vezes nossos pensamentos se mostram disfuncionais, fora da realidade. São apenas previsões que precisam ser testadas, precisam ser questionadas. Se eu realmente penso, não vou conseguir, vamos ver mais para frente, eu vou me comportar como tal. Se eu acho que ninguém gosta de mim, eu vou fazer isso se concretizar. Então, gente, muito cuidado com o que vocês pensam e a forma quanto vocês acreditam no que vocês pensam. Encarem os pensamentos apenas como previsões. São ideias que surgem na cabeça, que eu estou acostumado a fazer e a acreditar nelas. Próximo, Danilo. Bom, uma vez explicado o que é pensamento, é importante que vocês também saibam como modificar os pensamentos. Como que eu posso modificar um pensamento? O pensamento é modificável? É modificável, gente. Podemos modificar nossa forma de pensar. Podemos pensar de forma diferente. Mas do que necessita? Do que é necessário? Persistência, atenção, ficar atento a meus pensamentos, ficar atento àquela voz interna que eu tenho, ficar atento a que eu digo para mim mesmo durante as situações. A gente muitas vezes não pensamos no que pensamos, né? Ficamos de forma automática, né? E vou acreditando, e se eu tiver um padrão disfuncional, um padrão daqueles erros que a gente viu agora há pouco, seguramente eu estou levando para frente um padrão de pensamento que nunca questionei e não me aproxima das minhas metas, me distancia. E eu estou perpetuando um padrão de pensamento. Então, o primeiro passo, qual que é? O primeiro passo é, logicamente, identifique o pensamento negativo. Identifique seu padrão. Preste atenção ao seu diálogo interno. Peça para alguém da sua família, peça para alguém de confiança, mostrar para ela, perguntar para ela, como que você vê que eu penso? Eu vejo que você sempre está falando dessa forma. Eu sempre vejo que você pensa dessa forma. Eu sempre vejo que você vê as coisas dessa forma. Seguramente você vai prestar mais atenção a esse tipo de pensamento. Se você, por exemplo, identificou um pensamento daqueles erros que eu falei agora há pouco, seguramente vocês vão ter meio caminho andado já. Por quê? Porque a partir disso você vai começar a questioná-lo. Você vai começar a ver, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou achando que vai acontecer tal coisa? Que evidências eu tenho que isso vai acontecer? Por que eu acredito nesse pensamento? Dessem a chance da dúvida. Questionem o pensamento. Não tomem ele como se fosse uma verdade. Vocês vão ver que ele vai se mostrar muitas vezes distorcido, falso. E vocês estão acreditando como se fosse verdade. Uma vez questionado, busquem um pensamento alternativo. Busquem pelo menos a opção da dúvida. Será mesmo que não vou conseguir fazer tal coisa? Será mesmo que a pessoa não gosta de mim? Será mesmo que não vou conseguir aquele emprego que eu quero? O que eu posso fazer? Vou me dar a chance de ir atrás das coisas. Vou me mexer. Então vocês estarão dando a chance, pelo menos, duvidando do pensamento e, de uma forma responsável, buscando um pensamento alternativo. Próximo. O que são crenças?
Crenças são ideias que temos a nosso respeito dos outros e do futuro, que são consideradas verdades pelo fato de serem construídas na fase mais precoce da vida, muitas vezes são irreais e se tornaram disfuncionais. Uma crença é inacta, ou seja, não nascemos com ela, mas vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E por esse fato de ser adquirida, são suscetíveis de serem modificadas. Ou seja, como eu disse agora há pouco, não nascemos com as crenças já feitas sobre nós e sobre os outros. A gente vai construindo a crença ao longo da nossa vida. Desde a pequena infância até a fase adulta, a gente está construindo nossas crenças. Primeiro, logicamente, quando na primeira infância a gente constrói. E depois, ao longo da vida, a gente vai reforçando elas. Só que, por serem construídas na pequena infância, muitas vezes, elas são irreais. Eu acredito numa crença que não é verdadeira. Por exemplo, vamos lá, uma criança de 5 anos. Hoje em dia, pai trabalha, mãe trabalha, ela fica em casa com a vizinha, não tem com quem ficar, os pais chegam cansados para preparar o dia seguinte. O que essa criança pensa? Ela fica com a vizinha do lado, que tem os filhos que são carinhosos, tem mais tempo. O que essa criança vai pensando sobre ela? Eu sou especial ou eu não sou especial? Seguramente ela começa a ver isso. Não sou especial, não sou valorizada, não sou querida, não sou amada. E ela vai olhando o mundo através dessa crença. E daqui a pouco a gente vai ver como por um processo chamado profecia autorrealizante, a crença acaba sendo concretizada. Ou seja, sobre as crenças ainda, as crenças são aprendidas. Aprendemos nossas crenças na primeira infância. Próximo. Como agem as crenças? Próximo. Olha o exemplo que eu me referi agora há pouco. Exemplo de profecia autorrealizante. Vejam só. Temos uma situação quando temos que agir para alcançar nossos objetivos, né? Essa seria uma situação a ser enfrentada. O pensamento automático vem: não vou conseguir, vai ser difícil, vou me sentir mal, vou fracassar. Então, ela encara assim a situação, ela sente um desânimo, falta de vontade, né? Qual é o comportamento? Deixa para depois. Vai jogar, vai se distrair, vai dormir ou reclama da vida. O que acontece? Quais as consequências desse comportamento? A vida para, a sensação de inutilidade aumenta, as cobranças aumentam, os problemas aumentam e se reforça a crença de incapacidade. Vira um círculo. Encara a situação como algo... Acabou. Encara a situação como de forma incapaz. Essa é uma crença de incapacidade, por exemplo. Não vou conseguir, vai ser difícil, vou me sentir mal, se fracassar. Então, esse é um estilo de uma pessoa que tem uma crença de incapacidade. Quando ela encara assim a situação, sente um desânimo, falta de vontade, qual é o seu comportamento? É um comportamento evitativo, procrastinador. Deixa para depois, vai jogar qualquer coisa, assiste TV, vai dormir e reclama da vida. Quando ela tem esse comportamento, tem umas consequências, logicamente. A vida para, a sensação de inutilidade aumenta, as cobranças aumentam, a pressão aumenta e reforça a ideia de ser incapaz ao longo da vida. Entenderam como são o processo autorrealizante? Ou seja, isso é uma profecia autorrealizante que muitas vezes nossos comportamentos estão a serviço deles, a serviço dessa profecia que eu
dessa crença de quem eu acredito ser. Próximo. Bom, assim como existem alguns tipos de pensamentos automáticos, de erros de pensamento, também existem alguns tipos de crenças. Temos as crenças facilitadoras e as crenças limitadoras. As crenças facilitadoras são aquelas que me levam para frente, me levam a buscar meus objetivos, me levam a alcançar minhas metas, né? E as crenças limitadoras, próximos, também elas são categorizadas. Tem crença de não ser amado, tem crença de ser incapaz, temos crença de ser inadequado, anormal, inferior, e temos crença de ser frágil, vulnerável, né? Então, seguramente, nossas crenças internas estão agrupadas em algum grupo daquelas crenças aí. Estão dentro dessa classificação. Crença de não ser amado é aquela pessoa que realmente a dificuldade dela é de aceitação. Aquela pessoa que não tem dificuldade de se relacionar, de compartilhar com os outros, de compartilhar situações com os outros, enfim, envolve geralmente o outro. Crença de ser incapaz, como vimos anteriormente, está mais voltado para a capacidade da pessoa. A pessoa sempre vai achar que não vai conseguir. A pessoa sempre vai achar que ela não é capaz de realizar as situações que ela se propõe. A crença de inadequação está mais voltado para aquela crença de inferioridade. Sou inadequado, sou anormal. É aquela famosa crença que nos gera vergonha, nos gera muitas vezes fobia social, problema de relacionamento, porque eu me acho inadequado ou me acho inferior e acho os outros superiores de uma certa forma. E a crença de ser frágil. Eu vejo os problemas, como eu sempre falo, os problemas são um leão, olho para dentro de mim e o que eu vejo? Um gatinho bem frágil, né? Essa diferença é o medo, é a ansiedade. A pessoa ansiosa sempre ela pensa, catastrofiza a situação, e desconhece seus recursos de enfrentamento. Por isso que sentimos medo, por isso que ficamos ansiosos. Então ela comete esses dois tipos de distorção. Se por um lado ela aumenta o perigo, mais do que realmente ele é, por outro lado ele desconhece seus recursos de enfrentamento. Aí a pessoa realmente ela fica com muito medo. Próximo. Bom, aprendendo a ser desamparado. Lá pelos anos 60, mais ou menos, um psicólogo e psiquiatra americano chamado Martin Seligman, ele fez um experimento com seus próprios cachorros. Olha que danado, ele fez um experimento, dividiu seus cachorros em dois grupos, grupo 1 e grupo 2. E o que ele fez? Ele colocou em dois compartimentos os dois grupos, separados. Um compartimento aqui, como se fosse uma caixa, e outro grupo em outro compartimento. E no chão de cada compartimento, ele fabricou um mecanismo que dava um choque nas patas dos cachorros. Mas era um choque leve, incomodava, porém não machucava. Então, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, ele conectou esse choque e quando ele apertava a alavanca lá de fora, ativava o choque nos cachorros. O cachorro do grupo 1 ficou num compartimento e o do grupo 2 ficou no outro compartimento. Só que no grupo 2, ele colocou como se fosse uma alavanca, que o cachorro podia desligar o choque. No grupo 1, ele não colocou, simplesmente deu choque, sim, eles não podiam fazer nada. Do grupo 2, ele colocou uma alavanca que eles podiam, com o focinho, podiam desligar o choque. Então, toda vez que eles do grupo 2 sentiam o choque, automaticamente desligavam o choque e cessava o choque. Do grupo 1, coitado, não tinha essa opção. Ok?
Essa foi a primeira fase. Na segunda fase do experimento, ele juntou os dois grupos, colocou na mesma caixa, né? E não colocou nenhuma alavanca para desligar. Só ele colocou um obstáculo que podiam pular, podiam se livrar do choque pulando para o outro lado. Ok? Sem alavanca. E o que aconteceu? Juntou os dois, imaginem vocês, os cachorros do grupo 2, que tinham alavanca, procuraram a alavanca, não encontraram, começaram a procurar outra saída e encontraram a saída e pularam para outro lado, se livraram do choque. Os do grupo 1, os que não tinham nada para fazer na primeira fase, eles ficaram imóveis, recebendo o choque, quietos aí. Ou seja, eles aprenderam que não havia nada a ser feito. Não havia nada que pudesse modificar o sofrimento deles, né? E ao do grupo 2, eles aprenderam que podia ser modificado, podia ser alterado essa situação desconfortável. Então, gente, o que nos mostrou isso, e depois ele repetiu esse experimento com humanos também, só que no lugar do choque ele colocou um barulho bem alto nas pessoas. Próximo. E foi aí que surgiu o conceito do desamparo aprendido, que nada mais é do que muitas pessoas sentem-se perdidas, arrasadas e desistem de tentar se recuperar depois que passam por algumas situações difíceis na vida. Algumas dessas experiências são tão pesadas, tão avassalladoras, que se tornam um grilhão que agarra e desencoraja a pessoa, minando qualquer esperança de mudança. Esta situação é um fenômeno psicológico chamado de desamparo aprendido. Consiste em um sentimento de impotência e incapacidade para enfrentar situações, levando a pessoa a se comportar de forma passiva, sem nenhuma possibilidade de ação, mesmo quando há oportunidade de sair da situação. Ou seja, aquele experimento que eu falei agora há pouco, né, ilustra bem o que acabo de ler. Aprendemos a ser desamparados, aprendemos a nos comportar como pessoas desamparadas. E, como é uma coisa aprendida, podemos desaprendê-la, podemos modificá-la, é passível de ser modificada. Ou seja, quando a gente sente uma situação dessas, busquemos alternativas. Seguramente vou encontrar uma saída para meu problema, para minha dificuldade, eu vou saber encarar. Mas, como eu digo, demos-nos a chance da dúvida, pelo menos, a chance de tentar. É melhor tentar do que não tentar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Loucura não é tentar e errar. Loucura é esperar que as coisas aconteçam de forma automática. Então, gente, dentro de vocês existe uma capacidade, muitas vezes, que vocês não conhecem. E vocês estão levando para frente um pensamento, uma crença, que não é aquela que vocês realmente são. Identifique suas crenças, identifique seus pensamentos, que é o primeiro passo da mudança. Ok?